Olá, eu sou Monique Badaró, coordenadora do OPANES, Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo, uma iniciativa conjunta dos SENACs da região, existe desde 2019, reúne observadores, docentes de todos esses estados, e tem como objetivo valorizar o patrimônio gastronômico do Nordeste, entendendo a gastronomia como um bem cultural. E hoje, o Festival da Farofa, na sua segunda edição, justamente coloca em relevo um dos ingredientes, insumos, considerado alimento do século pelas Nações Unidas, mas é um alimento genuinamente brasileiro, que apresenta uma série, uma diversidade, um universo incrível em torno desse alimento e seus derivados. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre as imensas possibilidades que a farinha, que é o principal produto da mandioca, oferece. Então, eu vou chamar agora o nosso amigo e tutor do OPANES, Raul Lodi, para falar mais profundamente a vocês sobre esse ingrediente incrível. Olá, eu sou Raul Lodi, tutor de OPANES. Estou aqui para falar do segundo Festival da Farofa, cujo tema é Farofa com Café. Esse tema trata de um dos pratos mais importantes da nossa culinária, da nossa memória alimentar, que é a farofa. A farofa é um preparo muito significativo, feito com diferentes insumos, tradicionalmente com farinha de mandioca, mas muitos outros materiais, ingredientes podem compor e compõem esse prato tão nacional, tão diverso, tão rico que é a farofa. O nosso segundo festival, em 2022, traz as contribuições dos observadores do SENAC de todo o Nordeste e do Espírito Santo. É uma maneira de trazer receitas tradicionais, interpretar, traduzir, inventar e assim mostrar como as farofas encontram-se nos preparos salgados e nos preparos doces. O nosso festival é um ponto de observação para ampliar o pensamento, a leitura, a crítica e todo um trabalho de valorização também dos nossos sistemas alimentares. Então, com vocês, as farofas do segundo Festival da Farofa. Aqui em Maceió, o trabalho desenvolvido foi com duas turmas. Um trabalho interdisciplinar entre os técnicos de eventos e a turma de auxiliar de cozinha. Os alunos de auxiliar de cozinha foram desafiados pela professora Amanda a criarem uma farofa que tivesse uma tradição familiar e também técnicas que eles estavam aprendendo. A minha farofa é chamada Banafé. Ela é uma farofa de banana com café. Ela tem café moído, tem banana prata, tem uva passa, tem cheiro verde, cebolinha, charque e farinha de mandioca. Aí leva também manteiga de garrafa e azeite. O diferencial da minha farofa que eu achei foi que no final, quando você prova ela você sente o gostinho do café juntamente com a canela. Uma farofa levemente adocicada. Composta por farinha de mandioca, castanha de caju, cenoura, linguiça defumada, cebola e manteiga. O diferencial é que a gente tentou fazer com que o café não se sobressaísse tanto, entendeu? Não desce, porque a gente queria chegar num ponto onde tanto os ingredientes que a gente usava como ingrediente principal, o café, a gente queria fazer com que eles entrassem uma harmonia e ficasse uma farofa gostosa. O principal é o café, Temos a castanha de caju,
né, que é um produto nosso. Também temos a canela, no nosso ingrediente, temos o cravo, a farinha de mandioca, que é uma raiz muito rica, né? E a gente pode fazer variados pratos com ela. A minha farofa é uma farofa assim, puxada mais para o lado nordestino, né? Eu optei em usar mais os produtos nordestinos, da culinária nordestina, por conta disso, né? Também tem um cheiro verde, estou usando a manteiga, usando o alho e principalmente o charque, que foi a proteína que a gente escolheu, a nossa turma escolheu, o charque, desfiadinho. A equipe optou em fazer uma farofa agridoce, né? A gente usou nessa parte aí, né? Fazendo aquele caramelo, né? O caramelo juntamente com o café em grão triturado e o açúcar e a castanha de caju. Já a turma de técnico em eventos organizou todo o evento, onde uma mostra foi criada para que os alunos de todo o centro gastronômico conseguissem visualizar um pouco do trabalho desenvolvido. Olá, estamos aqui, a equipe do Opanis Bahia, eu, o Elcimar Cerqueira, faço parte dessa equipe de pesquisadores do estado da Bahia e estamos apresentando para vocês o segundo Festival da Farofa com essas maravilhas que temos aqui. Meu nome é Cristiano Ribeiro, faço parte do Opanis Bahia. Estamos aqui para apresentar para vocês esses variados tipos de farofas dos 4 cantos da Bahia. Vamos falar um pouco dos elementos principais, como a mantinha de carne defumada, que é feita aqui na região de Maragogipe, falar da Princesinha do Sertão, Feira de Santana, uma farofa aí elaborada por um dos nossos instrutores, o professor Rômulo, que trouxe essa delícia de carne defumada com o café. Falar da farofa Ouro Negro, que é com um dos elementos nordestino, que é o caju, numa junção espetacular com o azeite dendê. Falar também de um dos maiores produtores do sul da Bahia, de abóbora, que é a região ali de Teixeira de Freitas. Então nós trouxemos uma farofa com cascas, entre cascas e semente de abóbora. Falar também em homenagem a todos os veganos da nossa querida Chapada Diamantina. Então trouxemos aqui também uma farofa de carne de jaca com outros elementos típicos da região da Chapada Diamantina. E por que não finalizarmos aqui com o litoral da Bahia, com as nossas praias. Então também trouxemos uma farofa de camarão com coco verde. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço e até lá. Eu sou Jaqueline Bispo, participo aqui do grupo do Opanis Bahia. Vim aqui apresentar para vocês uma farofa chamada de pérola negra. Imagine, 85% da população da Bahia é de afrodescendentes, então nada melhor do que formatarmos uma farofa, imagine, em homenagem a essa população linda. Então é uma farofa deliciosa, crocante, à base de amendoim, café, gengibre e chocolate. Garanto que vocês vão amar preparar essa delícia. Olá, me chamo Pedro Abreu, estou falando diretamente do Senac Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. Esse ano estamos aqui no Festival da Farofa trazendo a elaboração de um prato utilizando elementos da Serra e do Sertão cearense, especificadamente da região do Maciço de Baturité, no qual nós escolhemos alguns elementos e insumos que são afins daquela região. Considerado a temática deste ano do Opanis, café, nós vamos realizar hoje uma preparação que envolve uma carne seca acompanhada de um molho de café e uma farofa de chips de banana, considerando que a banana da terra e o café são elementos muito comuns da região em relação à sua produção de alimentos e insumos. Para me ajudar, teremos a presença de Letícia Souza, nossa assistente de instrutoria de A e B. Olá, meu nome é Letícia Souza e eu sou assistente de instrutoria em A e B no Senac Aldeota. Agora eu vou iniciar o preparo do café do Maciço de Baturité. Vou passar a água para um recipiente e então vou pegar a prensa francesa para colocar a água dentro dela e receber melhor o café. Agora eu vou colocar os grãos de café dentro da prensa francesa e então delicadamente eu vou colocando a água
e vou passar para a prensa francesa com bastante cuidado, para que todos os grãos eles sejam absorvidos. E então vou tampar a prensa francesa e esperar a média de 4 minutos para que todos os grãos ele consiga absorver tanto o sabor quanto os aromas. Passados 4 minutos, eu vou finalizar esse café delicadamente, passando, e depois eu vou transferir todo o conteúdo para um recipiente. E está finalizado o café. Então, pessoal, aqui iniciamos o nosso processo de chips de banana da terra. Colocamos a manteiga para dar uma leve derretida e logo em seguida iremos adicionar as bananas uma por uma, né, no formato redondo, no seu cortezinho rondelli, e a partir daí elas irão dourar de ambos os lados. Durante esse período, eu vou estar adicionando sal e pimenta para agregar sabor aos nossos chips. A importância dessas bananas na aplicação desse prato, ela se encontra pela grande produção de banana do maciço de Baturité. É uma região cheia de comunidades indígenas e quilombolas e lá eles possuem grandes plantações. Então é um alimento bastante preparado dentro desta realidade da região. Como vocês podem ver, todos os lados já estão dourados e nós vamos passar para o processo de adicionar sal e pimenta. A selagem da carne é realizada com a mesma gordura da banana, tanto para agregar sabor quanto aproveitar esse insumo. Para o preparo da farofa, realizamos o refogado da cebola na deglaçagem da panela de carne do sol. Para o molho, refogamos a cebola, derretemos o açúcar e em seguida adicionamos todos os líquidos. Para a finalização, encorpamos o molho com amido de milho, tornando-o mais espesso, e finalizamos com o café. Olha só, finalizamos o empratamento, derramando o molho sobre a carne do sol para que sirva como acompanhamento, além da farofa de banana da terra. Olá, eu sou Luciana, nutricionista, instrutora de Educação Profissional em Segurança Alimentar do Senac Espírito Santo e uma das observadoras do Opanis. Participando então do nosso segundo Festival da Farofa, fizemos um prato elaborado então com ingredientes brasileiros e valorizando a nossa farofa, que é no nosso caso aqui, farofa do resíduo do extrato de coco, fazendo então um aproveitamento integral dos alimentos, que no caso é o coco, o que a gente tem então grandes elementos de fibras que podem participar muito como um todo numa alimentação saudável. Uma farofa então, ela é agregada geralmente de gorduras, temperos e proteínas, então ela vai elevar ainda o seu grau nutritivo e também favorecendo aspectos sensoriais importantes. Na nossa farofa, acompanhando ela, temos o filé ao molho de café, utilizando também um alimento que é muito economicamente importante para o estado do Espírito Santo, assim como o Brasil e o mundo, e também é dotado de sabores diferentes e bem como características nutricionais e também de outras substâncias ditas funcionais. O café, além das características nutricionais como niacina, baixo valor calórico, claro que diferentemente quando adicionado com outros ingredientes, mas também a gente tem substâncias ditas funcionais, como o ácido clorogênico, o ácido cafeico, que eles estão envolvidos em atividades antioxidantes, ali, minimizando atividades radicais livres, bem como atividades anticarcinogênicas e também na prevenção de doenças como Parkinson e Alzheimer. Claro que não estamos falando da utilização do café na alimentação unicamente responsável por todas essas atividades. É sempre como um todo que a gente deve considerar a alimentação. Ainda falando sobre o café, a cafeína é uma substância que é mais conhecida aí, né, participante do café, que também tem um estímulo do sistema nervoso central, que quando consumida moderadamente, pode garantir um bem-estar e também agregando saúde. Claro que tudo em excesso não é saudável, da mesma forma o café pode possuir algumas substâncias que podem aumentar um pouco o colesterol, por isso que um café filtrado garante que a gente minimize o consumo dessas substâncias.
E ainda temos também o cafestol e o carroel, que são substâncias que podem aumentar o colesterol, como eu acabei de dizer, então por isso a importância de um café filtrado. Voltando a falar da nossa artista principal, a farofa, nesse segundo Festival da Farofa, sabemos que podemos utilizar inúmeros tipos de farinhas para produzir um produto pronto farofa. Isso vai depender também da identidade regional, das características dos alimentos que são encontrados em cada região do Brasil. Nós aqui do Espírito Santo estamos propondo um aproveitamento integral dos alimentos, até para nós como profissionais da área de alimentos, como população, como alunos também do SENAC, como que a gente pode diminuir também o desperdício dos alimentos e produzindo novos produtos através de criação. Sabemos então que muito da matéria orgânica que pode ir para os resíduos a gente poderia aproveitar de forma segura e também nutricional e também valorizando sabores, agregando ingredientes regionais, como eu já havia falado. Então a nossa ideia é também para a gente poder refletir sobre esse tema. Olá pessoal, me chamo Davi Cardoso e hoje venho aqui apresentar para vocês a nossa observação no Maranhão, a contribuição do Maranhão dentro do Festival da Farofa. De uma forma bem breve, nós resumimos, fizemos 4 tipos de farofa, porém apenas uma foi eleita a melhor farofa, e a farofa que está representando o Maranhão. Isso em conjunto com a nossa turma de cozinheiro, tá bom? Então é isso, espero que vocês aprendam um pouco aí nesse festival, mesmo que de longe consigam aí degustar as nossas preparações e sintam de fato o carinho que a gente colocou em cada ingrediente do nosso prato. A proposta de fato ocorreu uma harmonização, e essa harmonização, depois de infinitos testes, aí mais de 10 testes, nós chegamos a uma farofa bem elaborada e contrastando devidamente com os ingredientes que foi colocado em cada prato. Olá pessoal, me chamo Lucas Souza, sou aluno do SENAC, da turma 31, do professor Davi. Hoje nós tivemos a nossa apresentação do projeto integrador, que o professor nos sugeriu que fizéssemos uma farofa em homenagem ao Festival de Farofa do projeto Opanhos. A nossa farofa é a farofa de espécie, que leva esse nome em homenagem ao doce de espécie, que também é feito com a base de coco e é original do nosso município maranhense de Alcântara, mais precisamente servido nas festas do Divino Espírito Santo. Então, para trazer essa questão da regionalidade do Divino Espírito Santo, de Alcântara e do coco que nos remete às praias, ao nosso litoral maranhense, nós fizemos a nossa base de coco. Então foi uma farofa de coco com redução de café para trazer o amargor do café e ao mesmo tempo o sabor incomparável e aroma. Nós fizemos o sorvete que foi em cima da farofa, um sorvete de creme para trazer uma neutralidade, uma textura diferente e uma leveza ao prato. E a nossa farofa foi a vencedora. Nós tivemos hoje a apresentação, onde todos os alunos do SENAC e professores e coordenação puderam experimentar as farofas e votaram. E a nossa farofa foi a vencedora, a farofa de espécie. Olá, sou Datilska Gondim, observadora do Opanhos, pelo estado da Paraíba. Seja bem-vindo ao segundo Festival da Farofa, que tem como tema Farofa com Café. E iremos trazer muito sabor, regionalismo e muita cultura através de uma receita autoral, que tem carne caprina, café coado e milho. Espero que gostem. Eu sou Iago Leves, professor de gastronomia aqui do SENAC Paraíba. Nossa farofa será uma releitura da paçoca de carne, paçoca, que vem no tupi-guarani pilar, feita originalmente aqui no estado da Paraíba com carne de sol, só que nós traremos a carne caprina. Para o milho, utilizaremos a farinha flocada, a mesma que faz o cuscuz, traremos notas dos aromas de café com o café coado e isso tudo muito bem servido com manteiga de garrafa.
Olá, meu nome é Robson Lustosa, sou professor aqui na Faculdade Senac Pernambuco, no curso de Gastronomia e sou observador do OPANES, o Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo. E venho convidar vocês para participar e vir curtir com a gente o segundo Festival da Farofa, que este ano está trazendo o tema Farofa com Café. E vou preparar aqui uma farofa pra gente, justamente uma farofa de pão com nibs de café, para vocês aproveitarem aqui no restaurante escola do Senac Pernambuco. Venha comigo! Bom, aqui para nossa farofa de pão com nibs de café, a gente vai colocar a primeira manteiga. Não precisa ter pena da manteiga não, pode colocar manteiga mesmo. Então derreteu, essa fumaça foi linda aí, né? Ela vai dar essa tostadinha, a gente vai colocar o bacon. Vamos deixar o bacon dourar bem. Bom, ficou douradinho o bacon. A gente vai entrar com a cebola. A cebola toda cortadinha a cirlê. Agora a gente vem com nibs de café. Para fazer esse nibs é só pegar o grão do café, dar uma trituradinha nele. O bacana é fazer com café arábica. A gente vem com pão torrado. Então esse aqui é um pão dormido que a gente triturou. Então fazer uma versão diferente de farofa, né? Então farofa não é só farinha de mandioca, a gente pode utilizar milho, a gente pode utilizar cuscuz, a gente pode utilizar até o cuscuz marroquino, quinoa. É a gente pensar em algo que seja esfarelado. E aí mexendo sempre para não queimar. Para deixar ele bem crocante. Torradinho. Torradinho não é queimado. E aí, por fim, vamos colocar uma ervinha, colocar um tomilhozinho aqui, já para ele ativar nesse calor o aroma dele, o sabor. E a gente vem com um salzinho e a pimenta. E olha aí, uma variação de farofa. Então, neste caso aqui, para essa farofa de nibs de café, nós vamos ter aí o purezinho de inhame com esse picadinho ao café, que a gente chamou de café bourguignon, inspirado ali no bœuf bourguignon. E com ele a gente serve a nossa farofa de pão e café. Então, imagina o joguinho de texturas que a gente tem aqui. Temos o crocante dessa farofa de pão, esse toque bem marcante do café. Vamos ter aí também a presença do defumado, do bacon, a cremosidade desse purezinho de inhame.
Olá, eu sou Elisáudia Menezes, instrutora de gastronomia do SENAC do Piauí e vou apresentar a farofa de sapucaia com café. A sapucaia é um fruto que possui amêndoas crocantes, oleosas e macias. Ela pode ser consumida tanto crua quanto assada. Também é utilizada em bolos, biscoitos e alguns pratos salgados. Esse fruto ainda não é muito conhecido aqui no Piauí, mas ela pode ser encontrada em diversas regiões. As suas castanhas, por serem muito saborosas, já estão sendo utilizadas em diversas receitas. A sapucaia foi um dos ingredientes pesquisados pelas alunas do curso de confeiteiro na elaboração das preparações para o projeto integrador. Aqui nós apresentamos a sapucaia como uma farofa sobre um pão de macaxeira. Os ingredientes utilizados para o nosso pão regional são farinha de trigo, sal, açúcar, leite em pó, o fermento biológico, a macaxeira cozida e a água. Já os ingredientes para a farofa são a sapucaia, o extrato de café, a farinha de trigo, o açúcar e a manteiga. A farofa vai agregar sabor, textura e aroma ao nosso pão. Essa preparação foi escolhida por ser uma representação do hábito piauiense de tomar um cafezinho acompanhado de macaxeira cozida. E por isso a nossa farofa vai sobre um pão feito com esse ingrediente regional. Olá, eu sou Elizabeth Assunção, representante do Rio Grande do Norte no OPANES, Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo. Todos os anos nós estudamos um elemento, que esse ano é o café, e realizamos uma ação que é o Festival da Farofa. Normalmente quem faz as receitas sou eu, mas fizemos diferente. Fizemos um concurso interno entre os alunos e o aluno vencedor foi o aluno Thales, que vai apresentar para vocês a farofa potiguar com café. Olá, meu nome é Thales Gouveia, aluno do SENAC Barreira Roxa, da turma de cozinheiro. A professora Beth organizou um concurso para ver quem fazia a farofa mais potiguar, que mais enaltecesse nossa cultura. Eu venci esse concurso e vou mostrar para vocês como é que se faz. Bom, eu utilizei semente de girimum, porque nós somos papas girimum natalense. Também utilizei castanha de caju, a gente tem o maior cajueiro do mundo e o terceiro maior produtor de caju do país. Também utilizei a semente de jaca, para poder usar integralmente os alimentos. E para temperar essa farofa, usei cebolinha, curry, sal, pimenta do reino e manteiga. Junto disso, para enaltecer mais ainda que somos potiguares, eu vou fazer um camarão escalfado no café e antes disso eu temperei ele com sal, pimenta e café. Olá, eu sou Marta Moreira, represento a DR Sergipe para o OPANES. OPANES, que é o Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo. O OPANES contribui para identificar a cultura de um povo através da alimentação. A nossa cultura alimentar ela é baseada nas influências que recebemos, seja de indígenas, africanos, portugueses ou franceses. Mas hoje nós vamos falar sobre o Festival da Farofa, o segundo Festival da Farofa que está acontecendo aqui, no SENAC Sergipe também. O tema esse ano do OPANES é o café. Nós estudamos durante o ano de 2022 a influência do café. E a farofa escolhida pelo sergipano é uma farofa doce, é uma farofa com base de ingredientes nossos, ingredientes nordestinos que fazem parte da nossa cultura alimentar. É a tapioca granulada, a castanha e o coco seco. Esses ingredientes formam a farofa que vai compor a sobremesa que será servida no nosso restaurante do SENAC, uma releitura da banoffee, que ao invés do doce de leite será servida com creme de café. Mas vamos falar um pouco mais sobre esses ingredientes que compõem a nossa farofa. A tapioca, alguns subprodutos dela se tornaram patrimônio imaterial do estado de Sergipe, através da bolachinha de tapioca, do saroio e do beiju de tapioca. O coco também, através da queijadinha de coco de São Cristóvão, que foi uma influência, uma herança de portugueses.
eles também são patrimônio imaterial de Sergipe. E por último, e não menos importante, a castanha de caju, que deu o título e nome à cidade de Aracaju, o fruto do cajueiro, o caju e sua castanha. A castanha de caju, do povoado Carrilho, em Itabaiana, se tornou patrimônio imaterial no ano de 2017.